O capítulo 13 do primeiro livro de Reis nos apresenta uma história intrigante que, à primeira vista, pode nos parecer estranha e até mesmo um tanto perturbadora. O texto narra a trajetória de um homem de Deus, enviado de Judá a Betel, com uma mensagem urgente da parte do Senhor para Jeroboão I, o rei de Israel. Mas esse profeta acabou desobedecendo as instruções divinas e encontrou um final trágico, nunca mais voltando à sua terra e à sua casa. Muitas pessoas não entendem esta história e até ousam questionar a justiça divina a respeito do que ocorreu com esse profeta. Mas o fato de Deus ter incluído esta história tão triste em sua palavra indica que há algo que ele deseja nos ensinar através dela. Sem dúvida, este episódio nos revela a soberania incontestável de Deus, a seriedade da obediência à sua palavra e as consequências da desobediência. Na verdade, a história deste profeta anônimo nos ensina que a obediência a Deus não é negociável e nem deve ser influenciada por vozes externas, por mais convincentes ou autoritárias que se apresentem. Todo esse relato ocorreu num momento crítico da história de Israel. Os dias de glória durante os reinados de Davi e Salomão haviam passado, e o reino estava dividido. Para quem não sabe, após a morte do rei Salomão, o reino unificado de Israel foi dividido em duas partes, devido às políticas opressivas e à insensatez de seu filho, Roboão. O reino do norte foi formado por 10 tribos israelitas, e tornou-se conhecido como Israel, sob a liderança de Jeroboão I, um antigo oficial de Salomão. Já o reino do sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, continuou sob a dinastia davídica, com Roboão como seu rei. Porém, esta divisão marcou um período de instabilidade política e espiritual, com os dois reinos frequentemente em conflito. Embora Jeroboão tivesse a permissão divina para dividir politicamente o reino, já que isto era parte do juízo de Deus contra a casa de Salomão por causa de seus desvios, ele não tinha permissão para dividir a adoração do povo de Israel. No entanto, ele caiu no erro de querer garantir a continuidade de seu poder em troca de afastar o povo da adoração no templo de Jerusalém. Para isto, ele estabeleceu centros de adoração idólatra em Betel e Dan, introduzindo bezerros de ouro como objetos de adoração e instituindo um sacerdócio alternativo. Essas ações não apenas desviaram o povo de Israel da verdadeira adoração ao Senhor, conforme estabelecido na lei mosaica, mas também representaram uma rejeição direta à soberania de Deus e à sua escolha de Jerusalém como o local de sua habitação especial naquele tempo. Então, esse ato de Jeroboão em instituir uma adoração paralela em Israel era ilícito e merecedor do juízo divino. Betel, o local onde o homem de Deus foi enviado para profetizar contra o altar idólatra, é bastante significativo nas páginas bíblicas. Seu nome significa Casa de Deus, e foi lá que Jacó teve sua visão dos anjos subindo e descendo uma escada que alcançava o céu, um encontro que marcou Betel como um lugar de revelação divina. Então, a escolha de Jeroboão por Betel como um centro de adoração idólatra foi, portanto, não apenas estratégica, mas também profundamente irônica, transformando um local onde o Senhor havia se revelado ao patriarca da nação em um cenário de rebelião e apostasia. A missão do homem de Deus a Betel ocorreu exatamente contra esse pano de fundo de desprezo e desafio à autoridade divina. Ele foi enviado para profetizar contra o altar de Betel e condenar a idolatria e a rebelião de Jeroboão. Mas no final, sua própria vida acabou se tornando um símbolo da urgência em ouvir o chamado de Deus, a fidelidade e a santidade. O profeta enviado nessa missão era um servo anônimo de Deus. Seu nome não aparece em nenhum lugar nas Escrituras, e qualquer tentativa de identificá-lo é inútil. Mas isto não tem importância, e o fato de Deus escolher um mensageiro anônimo para enfrentar um rei não causa estranheza a todos aqueles que sabem que frequentemente Deus usa os pequenos e desconhecidos para cumprir seus propósitos soberanos, demonstrando assim que o poder e a autoridade verdadeiros residem não em posições humanas de influência, mas na obediência à palavra de Deus.
Ao chegar a Betel, o homem de Deus não apenas profetizou contra o altar idólatra construído por Jeroboão, mas também anunciou um sinal imediato de sua veracidade. Ele disse que o altar se racharia e as cinzas que estavam sobre ele seriam derramadas. Este ato simbólico era mais do que um julgamento contra a idolatria praticada, mas também uma declaração profética do inevitável declínio espiritual e político de Israel sob a liderança de Jeroboão. Enquanto o homem de Deus profetizava contra o altar em Betel, outro evento extraordinário ocorreu. O rei Jeroboão, confrontado com a ousada condenação de seu altar idólatra, estendeu sua mão contra o homem de Deus, talvez em um gesto de ameaça ou comando para prendê-lo. Este ato de agressão contra o profeta não passou despercebido aos olhos do Senhor. De maneira imediata e sobrenatural, a Bíblia diz que a mão que Jeroboão estendeu secou, e ele se tornou incapaz de movimentá-la. Esse sinal miraculoso serviu como uma manifestação tangível do poder de Deus, e uma advertência contra aqueles que se opõem à sua vontade e aos seus mensageiros. Este incidente reafirmou a autoridade do homem de Deus e a verdade de sua mensagem. Também demonstrou a misericórdia e a soberania de Deus em proteger seus servos. Então, Jeroboão, humilhado e assustado, pediu ao profeta que orasse ao Senhor para restaurar sua mão, e misericordiosamente Deus ouviu aquela petição. Embora Deus não tenha o culpado por inocente, a Bíblia diz que ele é tardio em irar-se. De fato, muitas vezes Deus mostra misericórdia mesmo àqueles que se opõem a ele, e isto, sem dúvida, também é um chamado ao arrependimento. Na mensagem entregue pelo homem de Deus ao rei de Israel, havia também uma profecia muito impressionante sobre um evento futuro que ocorreria 3 séculos mais tarde. Ele profetizou o surgimento de um rei chamado Josias, que nasceria na casa de Davi. Este rei, diferentemente de Jeroboão e de muitos que o seguiram, faria o que era correto aos olhos do Senhor. Ele destruiria os altares idólatras e cumpriria a palavra de Deus, atacando a própria idolatria que Jeroboão havia estabelecido. A especificidade desta profecia realmente é algo extraordinário. O rei Josias foi anunciado cerca de 300 anos antes de seu reinado. Isto destaca a onisciência de Deus e sua soberania sobre a história humana. E o cumprimento desta profecia é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus à sua palavra e de seu plano redentor que se desdobra através das gerações. A missão daquele profeta estava sendo cumprida com êxito, mas infelizmente ele não vigiou. Deus o havia instruído a não comer pão, não beber água e não retornar a Judá pelo mesmo caminho que tinha percorrido ao ir a Betel. A princípio, o homem de Deus se mostrou disposto a seguir essas ordens. O rei Jeroboão até convidou o profeta a ir ao seu palácio para que ele pudesse presenteá-lo, mas o profeta recusou de forma veemente a hospitalidade do rei. Essa ordem para que o profeta não aceitasse a hospitalidade de ninguém em Betel provavelmente tinha o objetivo de servir como um sinal de reprovação do que acontecia em Israel. Além disso, essa ordem representava a separação do servo de Deus das influências corruptas e da comunhão com aqueles que se desviaram da verdadeira adoração. Porém, a sequência dos eventos que segue a missão do homem de Deus em Betel é tanto uma advertência quanto uma lição sobre a fragilidade da fidelidade humana e a gravidade da desobediência. A queda do homem de Deus ilustra dolorosamente como até os mais fiéis podem falhar em seu compromisso com o Senhor, diante de enganos e tentações. Quando já estava retornando a Judá, após ter profetizado contra o culto idólatra do rei Jeroboão, o homem de Deus acabou sendo enganado por um velho profeta de Betel. A aparição desse profeta idoso de Betel marca um ponto de virada na história. O texto bíblico descreve que esse homem ouviu falar das ações do homem de Deus, e por razões não totalmente explicadas nas Escrituras, decidiu trazê-lo de volta à sua casa, contrariando as instruções divinas dadas ao homem de Deus. Em outras palavras, o profeta de Betel soube das restrições divinas que foram impostas ao profeta de Judá, e saiu ao seu encontro para enganá-lo. Ao encontrar o homem de Deus,
O profeta idoso de Betel alegou ter recebido novas instruções através de um anjo do Senhor, que havia ordenado que ele voltasse a Betel para comer e beber em sua casa. O homem de Deus acreditou naquela mentira e voltou para comer na casa do velho profeta. Esse momento foi crucial, pois revelou a vulnerabilidade do homem de Deus, à influência e ao engano. Mesmo esse engano vindo de alguém que parecia ser um companheiro fiel na fé. Ao desobedecer a ordem do Senhor, o profeta de Judá recebeu imediatamente a sentença do juízo divino de que ele não voltaria a Judá e nem seria enterrado com seus antepassados. Logo em seguida, o profeta de Judá retornou ao caminho de sua casa junto do seu jumento, mas foi atacado por um leão que o matou. O corpo do profeta de Judá ficou estendido no caminho. Inclusive, curiosamente, o leão não devorou o profeta e nem o seu jumento. Ao invés disso, o leão ficou parado ali, junto do corpo do homem de Deus e ao lado de seu jumento. Esse detalhe sublinha a natureza sobrenatural do julgamento que recaiu sobre aquele homem. Ou seja, aquilo não foi apenas coincidência, ou a mera infelicidade de um viajante que se deparou com um leão furioso em seu caminho. Mas foi o derramamento do juízo divino, e serviu como um testemunho para todos que passavam por ali, sobre a gravidade de desviar-se dos mandamentos do Senhor. Quando o velho profeta de Betel soube do que havia acontecido com o homem de Deus de Judá, ele procurou buscar o seu corpo para enterrá-lo. Obviamente, o velho profeta de Betel entendeu que o fato de o leão não ter devorado o corpo do homem de Deus era um sinal. Assim, ele levou o corpo do profeta de Judá para Betel e o sepultou ali, cumprindo-se o juízo de Deus de que ele não seria enterrado com seus antepassados. No entanto, o velho profeta de Betel reconheceu que aquele homem realmente havia profetizado da parte de Deus, embora houvesse desobedecido o Senhor. Ele percebeu que tudo o que o homem de Deus havia falado se cumpriria, e pediu para seus filhos que, quando chegasse a hora de sua morte, que eles então enterrassem-no no mesmo sepulcro em que o homem de Deus foi colocado. O registro bíblico termina sem responder muitas perguntas que porventura surgem na mente dos leitores. O texto não explica exatamente por que Deus permitiu que o profeta de Judá fosse enganado, ou por que o velho profeta de Betel, que agiu com engano, também não recebeu o pronto juízo do Senhor. Há coisas que a Bíblia explica, e há outras que ela simplesmente afirma, sem se preocupar em responder os nossos porquês. Afinal, Deus é soberano, e não deve satisfação a nenhum de nós. Algumas pessoas tentam questionar a justiça divina nesse episódio, mas quem é um homem, com seu padrão corrompido da justiça, para querer medir aquele que é o juiz de toda a terra? Aqui temos que nos concentrar naquilo que realmente é importante e que está claro no texto. Por exemplo, a morte do homem de Deus não anulou a verdade de sua mensagem. Pelo contrário, ela serviu como um testemunho ainda mais forte da seriedade da obediência a Deus. Além disso, o consentimento do homem de Deus em seguir o profeta idoso comer em sua casa reflete uma verdade profunda sobre a natureza humana. A propensão que temos à desobediência. A natureza humana é como um objeto penso, inclinado ao engano e à rebelião contra o Senhor. E esta desobediência do homem de Deus foi mais do que um ato de falha momentânea. Foi também uma prova de que o coração do homem é enganoso e necessita de constante vigilância espiritual. A morte daquele profeta através de um leão pode até chocar muitos leitores da Bíblia, mas é inegável que essa história nos leva a refletir sobre nossa própria vulnerabilidade às tentações e a importância da obediência incondicional a Deus. O fato de que o homem de Deus, apesar de sua fé inicial e obediência, caiu diante da tentação, nos lembra que, independentemente de nosso status ou experiências anteriores de fé, somos suscetíveis ao erro e requeremos uma dependência contínua do Senhor através do Espírito Santo para discernir a verdade e resistir ao engano. A Bíblia não esconde os erros e as falhas de seus heróis. Nosso Senhor Jesus Cristo é o único sobre quem as Escrituras testemunham que jamais houve qualquer erro nele. Todos os outros nomes citados na Bíblia foram falíveis. E aqui cabe bem a recomendação do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto. Aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Mas em tudo isto, ainda podemos enxergar a misericórdia de Deus.
A história do profeta de Judá nos mostra que, embora possamos enfrentar falhas e quedas, o propósito e a palavra de Deus permanecem inabaláveis e sempre alcançarão sua plena realização. Deus, em sua soberania, pode permitir que seus servos enfrentem consequências severas pela desobediência, ainda que tenhamos dificuldade de compreender estas coisas. No entanto, Ele também é misericordioso, como visto na preservação do corpo do profeta, na forma como aquele homem foi enterrado em Betel, sendo reconhecido como um legítimo servo do Senhor, e em sua profecia final, cumprida sobre Israel. Portanto, mesmo nos julgamentos de Deus, há propósito e providência. A verdade é que ainda estamos no tempo em que o juízo divino se manifesta misturado de misericórdia. Assim, mesmo quando enfrentamos as consequências de nossas ações, Deus está no controle, e sua misericórdia sempre está presente, convidando-nos ao arrependimento e à restauração. Além disso, vivemos em um mundo repleto de vozes conflitantes e de mensagens enganosas. A história nos ensina a importância de conhecer a palavra de Deus, de buscar sua orientação e oração e de testar todas as coisas à luz da sua verdade. A fidelidade à palavra de Deus e o compromisso com a sua vontade devem ser a marca de nossa vida cristã, protegendo-nos dos enganos que buscam nos desviar do caminho da retidão. E aqui há um alerta urgente para nós. Perceba que o homem de Deus de Judá foi enganado por um profeta experiente, que afirmou ter recebido uma ordem de Deus através de um anjo. Isso nos ensina que temos de estar prontos a identificar o engano, mesmo nos lugares mais improváveis. Dificilmente alguém tentará nos enganar dizendo ter recebido uma palavra de Satanás, mas frequentemente tentarão nos enganar usando falsamente a palavra e o nome de Deus. Sobre isto, o apóstolo Paulo também nos alertou que ainda que um anjo do céu nos anuncie um outro evangelho, que seja anátema. E por fim, a história desse profeta anônimo também nos chama a uma obediência incondicional e completa a Deus. Aquele homem havia cumprido com êxito a ordenança divina, até que desobedeceu quando já estava voltando à sua casa. Isto nos ensina que obedecer parcialmente ainda é desobediência aos olhos do Senhor. Somos chamados a seguir a Deus completamente, confiando em sua palavra acima de todas as outras influências ou persuasões. E a boa notícia é que temos o Espírito Santo para nos orientar e nos guiar em toda a verdade. Meu desejo é que esta mensagem nos leve a uma maior fidelidade e a um compromisso renovado com o Deus que nos chama, nos usa e nos redime em sua soberana graça e misericórdia.